Fala pessoal do canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado. Hoje estou postando mais um vídeo da série You Were Born Rich, Você Nasceu Rico, que é um seminário bastante antigo do Bob Proctor, porém com ensinamentos atemporais. Juntei a parte 2 do Bob Proctor, que eu já havia postado anteriormente aqui no canal, e a parte 3, que é referente à fala do John Canary. Quem já assistiu a parte 2 pode pular diretamente para a parte do John Canary, ou rever esse trecho do Bob Proctor, que considero importante nesse seminário. Aproveito para agradecer as curtidas, compartilhamentos e comentários. Chegamos a 50 mil inscritos, e essa é uma marca significativa para o canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado. Espero que o canal continue crescendo. Segue então mais um vídeo dublado aqui no canal. Você Nasceu Rico, parte 3. Bom estudo! Agora, eu vou colocar isso na perspectiva correta para vocês. Eu estava ganhando $4.000 por ano e devia $6.000. Então vejam, eu não estava realmente interessado em ser mais feliz ou saudável na época. Eu achava que se resolvesse esse problema com o dinheiro, o resto ficaria ótimo. Ele, então, me falou que existem certas leis governando a felicidade e que se eu as seguisse, eu ficaria cada vez mais feliz. Aquilo soou estranho para mim, mas aquela era a opinião dele. Então ele disse: você não vai ter um sistema engenhoso construído na magreza. Mantenha seu corpo em forma excelente de funcionamento. E então ele falou da área do dinheiro. Disse: sabe, há leis exatas governando a riqueza. Então segurou um maço de dinheiro e continuou: esta coisa não pode falar, mas pode ouvir. E se você chamá-la, ela virá. Bem, posso garantir-lhes que estava quase gritando com ele com todas as minhas forças. Disse que não existia essa coisa e que existe o dinheiro, e que tinha concluído que era só uma questão de tempo. Rei sugeriu que se eu seguisse esse livro, é o livro de Napoleon Hill, Pense em Riqueza, e disse: sabe, tem um segredo nesse livro. Se você descobrir qual é o segredo, terá o que quiser de verdade na vida. Então, você pega uma pessoa que não está feliz, nem muito saudável e tem dívidas e diz isso: eu tive dificuldade em aceitar. Tinha 26 anos e apenas não conseguia aceitar tal ideia. Mas Ray disse: bem, já que seu jeito não está funcionando, por que não dar uma chance ao dele? É isso que eu gostaria de sugerir a vocês hoje. Se vocês não estão conseguindo os resultados que desejam, seus métodos obviamente não estão funcionando. Por que não tentam os nossos? Com frequência, eu menciono que John e eu temos uma licença para nos gabar de cada uma das ideias que usamos, porque nenhuma delas é nossa. Não reivindicamos a origem dessas ideias. Na verdade, abertamente dizemos que não originamos. Nós apenas as coletamos de livros aqui, seminários acolá e de professores do mundo inteiro. O que fazemos é colocar tudo junto e organizar numa maneira correta. Então, se sua forma de agir não está te dando os resultados que você deseja, eu devo sugerir que você olhe com muita seriedade essas ideias. Eu procurei o segredo e não pude encontrá-lo, mas encontrei em uma parte uma coisa peculiar que falava sobre o segredo. Aqueles que querem adquiri-lo e usá-lo acabam se vendo literalmente varridos pelo sucesso com pouco esforço. E eles nunca mais se submetem ao fracasso. Que promessa maravilhosa! Ele continua: se você duvida disso, estude os nomes de quem os usa, onde foram mencionados. Confira os registros por você mesmo e será convencido. Agora ele lista por volta de 100 nomes. Temos Henry Ford, William Wrigley, James J. Hill, George Eastman, Theodore Roosevelt. Ele continua aqui: John D. Rockefeller, Thomas Edison, Luther Burbank, Woodrow Wilson. Como eu poderia relacionar todas essas pessoas? Eu não poderia me relacionar com eles. Mas veja, nessa primeira parte ele disse: verifique seus nomes ou seus registros onde foram mencionados. Então eu fiz isso. Então peguei livros sobre Edison, livros sobre Rockefeller, sobre Woodrow Wilson, sobre todas essas pessoas grandiosas que ele menciona aqui. E sabe o que descobri? Descobri que eles não são diferentes de você ou de mim. Muitos deles tiveram muito pouca educação formal, o que me deixou confortável, porque eu também não tive. Muitos deles tiveram trajetórias difíceis quando começaram, mas descobri que somos todos essencialmente iguais. Sabe o que era diferente? Os resultados que eles conseguiam. E se eu estudasse por aqui e pelo capítulo sobre persistência, Napoleon Hill menciona que a persistência é uma qualidade ao caráter do ser humano, tal qual o carbono é para o aço. Ele diz que a única coisa que encontra em Edison ou Ford que não encontrou em mais ninguém é a persistência. Eles arrumam uma ideia e ficam obstinados nela. Então olhei para minha própria vida, e eu nunca tinha feito isso. Eu tentei algumas coisas algumas vezes, e quando ficava difícil, eu desistia. Tinham pessoas que diziam: "Ei Bob, por que você não desiste?" Eu respondia: "Você tem razão, eu vou."
Agora, percebam que as pessoas com quem eu estava também perdiam. Eu nunca me agarrei a alguma coisa. Eu coloquei na cabeça que se eu encontrasse o segredo, eu trabalharia nele até que eu morresse. E eu encontrei o segredo. Estava em uma centena de lugares diferentes no livro. Era simplesmente sentar-se, decidir o que quer de verdade, escrever isso num cartão, carregar esse cartão no seu bolso e lê-lo todos os dias, o quanto for possível. Agora, tenham em mente que eu ganhava 4.000 por ano e devia 6.000. Eu estava sentado num quartel dos bombeiros naquele dia e escrevi no cartão que eu teria em minha posse, no Réveillon de 1970, 25 mil dólares. Eu escrevi isso no cartão em 1960. Sabe, a ideia de ter 25 mil dólares soava como uma espécie de fantasia. Eu escrevi isso no cartão em 1960. Sabe, a ideia de ter 25 mil dólares soava como uma espécie de fantasia. Eu não achava que tinha 25 mil dólares no quartel inteiro na época. Então, escrevi no cartão em 1960 e mantive comigo. Eu dei uma década de prazo a partir daquele dia. Eu realmente não acreditava que aconteceria. Mas descobri uma porção de coisas. Descobri que se você escrever uma mentira no cartão e lê-la com bastante frequência, vai começar a acreditar nela. E sabe, William James, na virada do século, disse: acredite, e a sua crença irá, na verdade, criar o fato. Eu fiz o que Hill sugeria. Eu li o cartão todo dia. Eu carregava e continuava a ler. Um dia, um dos caras do quartel pegou o cartão de mim, leu e passou para os demais. Todos riram, dizendo que eu nunca ficaria rico. Teve um colega num seminário num outro dia que disse que aconteceu o mesmo com ele. Eles estavam num seminário, pegou um desses cartões para si, alguém no trabalho dele pegou, passou para os outros e todos riram. Mas ele disse: eu vou vencer. Eu não li mais o cartão na frente de ninguém, mas continuava lendo. Eu ia no banheiro, sentava no vaso, fechava a porta e lia o cartão. Eu estava no trânsito, parava no sinal fechado e lia o cartão. Então, algo bastante curioso aconteceu comigo. Um ano mais tarde, eu estava ganhando 175 mil dólares por ano. Essa era uma grande mudança, até que eu conquistei mais de 1 milhão em um ano. Agora, isso não deveria ter acontecido. Veja, tudo que me ensinaram desde que eu era garoto implicava que se eu não fosse à escola, não poderia vencer. Se você não tivesse negócios, habilidades e experiência, não poderia vencer. Eu não fui à escola, eu fui expulso do ensino médio. Fui convidado a deixar a escola. Nunca vou esquecer o quão feliz eu fiquei quando eles tomaram aquela decisão. E olhando agora, provavelmente eles estavam mais felizes do que eu quando tomaram aquela decisão. Mas ali eu tinha 16 anos, tinha pouquíssimo conhecimento, absolutamente nenhuma habilidade e, na visão mais otimista, minha atitude era pobre. Que chances eu tinha? Eu acreditava não ter nenhuma, e eu sabia disso. Então fiquei pulando de trabalho em trabalho. Em fábricas, na marinha, em bares, na maior parte do tempo em bares, até quando completei 26 anos. Eu tinha 26 quando Ray conversou comigo. Tinha pouquíssimo conhecimento, absolutamente nenhuma habilidade e minha atitude não tinha melhorado muito. Mas ele me introduziu a essa ideia e descobri que não importa o que aconteceu no passado, você não precisa ter passado por uma faculdade. Ou talvez tenha passado. Você pode não ter uma educação formal grande. Ou talvez tenha. Mas isso não importa de verdade. Se você quiser ir, e se quiser ficar agarrado a isso, e estudar as leis, você descobrirá que vai vencer. Então eu tomei uma decisão. Se alguém tivesse escrito um livro, ou se tivessem falado sobre isso, me decidi. Eu leria cada livro que for escrito, se necessário fosse. E digo a vocês, eu tenho uma das melhores bibliotecas em desenvolvimento pessoal, psicologia e na área da mente que vocês encontrarão em qualquer lugar. E não digo biblioteca só de livros, mas de gravações, fitas, e eu viajaria para qualquer lugar do mundo se ouvisse sobre um bom seminário para conhecer mais a mim mesmo. Descubra mais sobre si mesmo. Descubra o que faz você mais denso. E, sabe uma coisa estranha? Eu descobri, enquanto me estudava, que eu entendia melhor você. Porque nós somos essencialmente todos iguais. E eu apenas encarei a forma como isso funcionava. Este seminário não é nada a não ser a combinação de todo esse estudo. Não é apenas o estudo, mas muita prática. Muito estudo minucioso e muita experiência. E John e eu temos visto grandes mudanças acontecendo em nossas vidas. Porém, mais que isso, vemos mudanças fenomenais acontecendo nas vidas de milhares e milhares de pessoas que estudam esses seminários.
Já fizemos seminários longe, como em Takapuna, Nova Zelândia. Já fizemos por todos os Estados Unidos, cada estado nos Estados Unidos. Já fizemos por todo o Canadá. Pessoas na Inglaterra estão estudando isso agora mesmo. E, de fato, esse livro, Born Rich, está sendo lido na Rússia agora mesmo. Isso fica a uma boa distância daqui, e há muitas diferenças ao que a maioria das pessoas naquele país estão acostumadas. Agora, nós já dizemos hoje que a riqueza material é um estado normal e natural para você viver. Em compreensão intelectual, no fim do terceiro parágrafo da página 2, é de importância vital. A compreensão intelectual desse programa não é difícil. Num período relativamente curto de tempo, você estará preparado para responder corretamente a uma bateria de questões sobre esse programa Born Rich. Se você ler e memorizar, vai responder a quase todas as perguntas nele, mas isso não quer dizer que você vai vencer. Você pode rapidamente dizer, eu sei, alguém mencionou algo. Você diz, eu sei, eu conheço gente que diz isso o tempo inteiro. Sempre respondem com, eu sei. Agora, saber e fazer são polos distintos. E eu aponto isso em 2 ou 3 lugares no livro, que ler e memorizar não vai fazer você ter sucesso. É o entendimento e a aplicação dos pensamentos sábios que conta. Você deve entender a ideia e depois agir sobre a ideia, independentemente do quanto a programação antiga quiser te segurar. Você tem que sair desse casulo e fazer o que deve fazer. John Ruskin aqui nos dá um conceito excelente em educação. Ele diz, educação não significa ensinar às pessoas o que elas não sabem. Significa ensiná-las, mostrá-las, guiá-las a se comportar do jeito que não se comportam. Agora, a compensação que vocês receberão por seguir as ideias que estudarão nos próximos dias é absolutamente incrível. Eu não posso fazer nada, a não ser continuar a expressar as grandes ideias quando eu falo das coisas boas que vêm até vocês. Vocês podem fazer qualquer coisa que quiserem, podem ter qualquer coisa que quiserem, ao seguir essas ideias. Eu escolhi acreditar que todos desejamos algo. Bem no fundo de vocês, existe um sonho, e de vez em quando, um sonho flutua até a superfície da mente consciente. E quando isso acontece, rapidamente vocês o empurram, dizendo, eu não posso fazer isso. A verdade é que vocês podem, só não sabem como. E se vocês mantiverem isso na cabeça, vou dizer, vocês estarão acabados. Vernon Howard uma vez disse num livro magnífico, O Caminho Místico para o Poder Cósmico, você não pode escapar da prisão, se não souber que está numa. E eu penso que todos estamos em uma, em algum grau. Mas aquele sonho que você tem, que surge na sua mente, eu sugiro que você olhe com muita atenção. Eu ganhei uma fita cassete de um senhor, num seminário que estava conduzindo há alguns anos atrás. Era a cópia de um discurso feito por um pastor de Minneapolis. E tinham alguns trechos nessa fita que eram absolutamente incríveis. Ele dizia que a coisa mais triste que é oficializada num funeral não é a morte do corpo, mas a morte de todos os sonhos. Aquela casa que você queria construir, mas nunca construiu. Talvez aquele carro que você queria comprar e nunca comprou. A viagem que queria fazer e nunca fez. O negócio que você queria começar e construir, mas nunca fez. Bem, o mais triste não é a morte do corpo, mas é a morte de todos os sonhos. Nós temos que fazer o que está dentro de nós. Nós vamos para a sepultura com a música ainda tocando. No decorrer desse seminário, John já vem no minuto para conduzi-los, pela parte de como usar propriamente esse seminário. Mas ao passarmos por isso e o entendermos, se você não direcionar toda a informação que ouvir para um fim específico, a informação será provavelmente inútil. Então, o que sugiro vocês a fazerem, à medida que o John vem para cá, é escrever aí mesmo no livro em poucas palavras, num espaço vazio qualquer, aquela coisa que vocês querem de verdade. E olhem para a citação no final da página. Ralph Waldo Emerson disse, faça a coisa e você conseguirá a energia para fazer tal coisa. Não espere. Comece agora mesmo, estando pronto ou não. Diga, eu vou atrás. Eu vou conquistar. E suas circunstâncias atuais não têm nada a ver com o lugar que você está indo. Mais à frente nesse livro, você descobrirá que há uma citação de um autor magnífico. Disse ele, suas circunstâncias podem ser inconvenientes agora, porém, elas não devem se manter assim, se você perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Agora, pense nisso. Você pode não ter muito dinheiro. Sua vida social pode estar num estado caótico. Talvez seu negócio não esteja andando da forma que você gostaria. Ele disse que suas circunstâncias podem ser inconvenientes.
Porém, elas não vão se manter por muito tempo assim, se você perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Agora, passem para a próxima página, e eu gostaria de convidar o John aqui de volta, para guiá-los em como utilizar propriamente esse programa. E eu não suponho existir pessoa melhor que eu conheça que seja capaz de fazer isso. Eu vi o John começar, e essa é uma história comum em Born Rich. Eu vi o John começar do zero e seguir sempre em frente. John Canary aprendeu a usar tão bem as ideias nesse programa que se tornou um professor bem confiante dessas mesmas ideias hoje. Quando eu saí do seminário, tive um grande desejo de aprender mais. Havia algo ali que estimulou uma vontade dentro de mim de fazer todas as coisas que eu sempre quis, mas que ninguém disse que eu poderia. E eu acho que quando eu fui embora dali, eu me senti muito confortável, pelo menos com a ideia de que, ei, tem alguma coisa em mim que se eu aprendesse a usar corretamente, eu realmente poderia sair e alcançá-la, mesmo sem saber como. Acho que esse foi o ponto de partida. Esse foi o começo para mim, e o que eu mais consegui extrair daquela palestra. Acho que naquela época, quando estivemos lá, só existiam talvez seminários de metade de um dia a um dia inteiro, e era tudo estruturado ao redor do material do Earl Nightingale, claro. E não era, como você poderia dizer, tão prolífico como é hoje em dia, mas era tão enérgico, ou até provavelmente mais do que atualmente. Mas hoje parece ter um ritmo mais leve, uma apresentação mais estruturada, uma apresentação mais organizada, de forma que cada um realmente possa pegar isso e usar uma abordagem metódica, passo a passo, para trabalhar com seu próprio processo criativo. Naquela época era mais do tipo, sabe, por que não olhar para si mesmo e observar que tem um potencial dentro de você? E aí você estabelecia um objetivo, o que eu fiz na época. E sentado na primeira fileira do seminário, e eu peguei uma coisa chamada Gold Card, cartão dourado, que não era tão bonito, organizado, nem preparado como é hoje em dia. E isso foi por volta de 1970, 1971. E eu lembro do Bob dizendo que se você pegasse um papel, escrevesse algo que você queria nele e lesse todos os dias e fizesse o seu melhor para atingi-lo, você alcançaria seu objetivo. Eu não sei quantas pessoas escreveram algo no papel naquele dia, mas eu diria que a grande maioria estava escrevendo. Isso causou profundo impacto em mim, ao ponto que escrevi que eu faria o que Proctor estava fazendo. E ainda mais importante que isso, que eu estaria fazendo isso com ele. Agora. Eu sei que já tinha falado com ele um certo número de vezes naquele dia em específico, mas eu era exatamente como todo mundo que estava sentado na plateia. Ele provavelmente já havia ouvido essa história de várias pessoas ou objetivos parecidos, algo dessa natureza, mas eu sabia que eu conseguiria, só não sabia como. Então, toda vez que ele estava dando um curso, eu me identificava muito com o modo que ele explicava tudo. Tinha muita gente falando sobre como fazer isso nos seus seminários, e eu estava exposto a essas coisas. Eu estava participando de cursos, de treinamentos dos produtos que eu estava vendendo na época. Mas Bob estava chegando a um ponto onde eu sentia que do nada você poderia perceber que você poderia fazer isso, mesmo que não houvesse nenhum método especial. Então, quando eu fui embora de lá, naquele dia, com um cartão 3x5, com essa coisa escrita nele, ao ponto de que eu estaria dando esse curso, assim como ele estava fazendo, e com ele, eu ficava imaginando o que poderia acontecer. Eu ficava imaginando o que poderia acontecer se eu tivesse contado isso a um monte de pessoas. Bem, eu não me incomodaria de contar a alguém, mas eu continuei voltando a cada seminário que era realizado, não importa onde fosse. Não importa se fosse em Chicago, em Toronto, Londres, em Kingston, em Montreal, aonde fosse eu iria. E eu acho que o fato de eu estar sempre tão disponível em todo o seminário, Proctor começou a perguntar, quem é esse cara? E logo ele começou a me ligar, e começamos a desenvolver uma relação muito boa de amizade. Esse foi o começo dessa história. E eu trabalhei para grandes empresas, com pessoas de todas as áreas, times profissionais de hóquei, equipes profissionais de beisebol, muitas grandes empresas, e eu não me arrependi um só dia disso, dessa trajetória. Então vamos dar a John uma grande salva de palmas, de boas-vindas, enquanto ele sobe ao palco.
Sabe, sempre quando eu começo um seminário como esse, eu sempre gosto de começar com essas bolas. E uma das razões para eu usar isso é porque isso teve um grande impacto na minha própria vida. E eu sabia que isso funcionava em um sentido físico, assim que eu dei uma olhada, mas ainda não estava tão certo de como funcionava em qualquer outro aspecto. E eu conheço muitas pessoas que, quando começam a entender como isso funciona, que se você coloca apenas um pouco de luz, você só consegue um pouco de esclarecimento na resposta. Ou seja, se você só quer gastar um monte de tempo reclamando sobre o que está errado na luz, essa é a única coisa que você vai encontrar na vida. Gosto de colocar isso também de outra forma. Se você olhar para o lado científico das coisas, elas dirão que para cada ação existe uma reação na direção oposta. Se você quiser olhar pelo outro lado e ver o que os teólogos ou filósofos têm a dizer, eles vão te dizer exatamente a mesma coisa. Eles dirão: colherás o que semeias. E tem um jeito que eu gosto de usar isso, e funciona dessa maneira. A única coisa que pode fluir na sua vida, ou na minha, seja num sentido financeiro, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, uma coisa é certa. A única coisa que pode fluir para a sua vida provém do que está acontecendo, fluindo, fora de sua vida. Eu sei que algum dia esse objeto vai estar na minha casa e um dos amigos do meu filho vai perguntar: o que é isso? E meu filho vai pegar isso e dizer que isso significa que se você colocar apenas um pouco de esforço, você vai receber apenas pouco em troca. Mas se você colocar muito, você receberá muito. E é desse modo que funciona. Agora vocês têm a chance de fazer o que é chamado uma escolha decisiva hoje, sobre o que vocês estarão extraindo desse curso. Se você quiser gastar um pouco de tempo tentando descobrir em por que esse curso não vai funcionar, eu te garanto que você vai conseguir achar. Mas a única razão que você pode achar algo errado em qualquer coisa é porque tem que ter algo certo nisso. Veja, você nunca pode ter um sem o outro. Quero dizer, como você saberia o que é um bom salário se não houvesse um mau salário? Você não pode ter o quente sem ter o frio. Você não pode ter o em cima sem ter o embaixo. Não pode ter o dentro sem ter o fora. Todos os livros que nós usamos aqui. Pense no que o Bob estava usando. Pense e enriqueça. Tem um dentro e tem um fora, uma frente e um verso. E a coisa mais interessante que eu descobri sobre isso é de que há não muito tempo atrás eu estava dando um seminário similar em Calgary, e eu estava num lugar chamado Port Oakal. E eu estava num local fazendo um seminário como esse, mas tinha bem menos gente. E no final da sala havia uma linda e majestosa janela de vidro. E quando você via através dela, você podia ver o esplendor das montanhas. E sobre o topo da montanha, você podia ver os picos cobertos de gelo. E o sol se pondo logo atrás do topo dessas montanhas. Eu fiz uma analogia rapidamente. Eu disse: não é interessante que a única razão pela qual podemos apreciar o esplendor dessa montanha é porque está situada sobre o que chamamos de vale? Então, pessoal, todos aqui têm o poder de fazer apenas uma dessas três coisas. Você pode pegar tudo o que você vai escutar aqui, ou seja, você sentado aí, pode pegar e colher toda essa informação e rejeitar completamente. Você pode fazer isso. Ou você pode pegar toda essa informação e negligenciar ela. E é o que muitas pessoas fazem. Elas pegam a informação e ignoram. Ou você pode pegar essa informação e aceitar isso. Agora, eu vou fazer uma sugestão a todos vocês. Quero que parem e realmente pensem sobre isso. Não aceitem o que escutam. Não rejeitem o que escutam. E, por favor, não ignorem o que vocês escutam. Mas vocês sabem, pessoal, apenas um tolo não pegaria essa ideia, examinaria essa ideia, testaria essa ideia por aí, para ver se ela vai causar mudanças, se ela vai melhorar os resultados, para uma vida mais feliz, saudável e produtiva. Eu sempre senti isso, e acho que aprendi isso ao longo de alguns anos. Que a maior tarefa que eu tenho, quase todos os dias da minha vida, é que eu tenho que pegar uma ideia que eu tenho e eu tenho que transmitir essa ideia para outra pessoa, de modo que vai enriquecer a vida dela. E você poderia dizer que isso não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer, mas saiba que é simples.
E eu acho que a melhor história que ilustra isso é mais ou menos assim. Havia um professor que apareceu uma vez numa universidade como essa, e ele entrou pela porta dos fundos, e todos os seus colegas agarraram ele. Ele estava num congresso, e eles disseram: "Doutor, estamos muito felizes de você estar aqui." E ele disse: "O que está acontecendo?" "Bem, tem pessoas aqui e o palestrante convidado não apareceu." "E você foi anunciado como palestrante convidado." "Peraí," ele disse, "eu não quero ir lá e palestrar para todos os meus colegas." Mas perguntou: "Qual é o assunto?" "Então, veja, você é o único que apareceu sem a sua esposa, e é por isso que você foi o escolhido." "E qual é o assunto, então?" "O tópico é sexo." "Ah, não, eu não. Não vou subir lá e falar sobre isso com todas essas pessoas que eu conheço, não." Então seu nome foi anunciado. Ele se levantou, foi até o palco, se colocou atrás daquela mesa. E durante 40 minutos teve uma performance de deixar o queixo caído. E depois disso tudo, foi ovacionado de pé. Foi embora e se sentiu muito bem. Pensou até que deveria entrar nesse ramo. Eu conheço um monte de gente assim. E ele foi até a porta e sua esposa Marta recebeu ele com um forte abraço e um beijo e disse: "Como foi o congresso, querido?" "Foi ótimo. Na verdade, eu fui o palestrante convidado." "Querido, mas você nem é um bom orador." "Eu sei disso. Eles não sabiam disso. Tudo correu muito bem." "Então, sobre o que falou, querido?" Ele, que não era um cara bobo, sabendo que ela ficaria chateada a noite toda com ele se contasse a ela a verdade, disse: "Querida, eu falei sobre navegação à vela." "George, você não sabe velejar." "Bem, eu sei disso. Eles não sabiam disso, e todos pareceram gostar." Os dois foram dormir, e logo no dia seguinte, Marta saiu para fazer compras, assim como todas as mulheres que tinham ido àquele congresso. Isso é para mostrar para vocês como quando duas pessoas estão falando sobre algo, acham que estão falando sobre a mesma coisa, mas na verdade, elas não estão. Elas pensam que estão, mas têm ideias completamente diferentes. E todas elas viram Marta, correram em sua direção e disseram: "Marta, não sabíamos que Charlie era um especialista tão conhecedor do assunto." "Oh," ela disse, "meninas, ele realmente não é bobo não. Ele só fez isso 2 vezes. E na primeira vez o chapéu dele caiu. Na segunda vez o chapéu caiu para o lado." Aqui temos 2 pessoas que achavam que estavam falando sobre a mesma coisa. Bem, a ideia que estamos trabalhando aqui hoje é de pegar uma ideia e transferi-la para um outro indivíduo. Mas tem apenas um jeito de fazer isso, que é deixar a resistência que você tem desafrouxar, aliviar ela, porque de alguma maneira essa ideia é perturbadora. Muitas informações perturbam as pessoas algumas vezes, isso realmente acontece. O Bispo Shin estava fazendo grandes discursos todos os domingos à tarde, e em um domingo, um cara levanta a mão e pergunta: "Espera aí, bispo, você não acredita nisso tudo, né?" "Ah, eu acredito em tudo." "Ah, bispo, você não acredita nessa história que Jonas estava no estômago da baleia?" "Eu acredito." "Fala sério, bispo, não essa história de Jonas dentro do estômago da baleia. Você já é um homem crescido." "Eu acredito." "Então me diga, bispo, como você irá me provar isso?" "Bem," disse ele, "quando eu chegar ao céu, eu pergunto a ele." "Mas, bispo, e se você não encontrar ele lá?" "Então você pode fazer essa pergunta para ele." Veja, se você quiser rejeitar a informação, se você quiser ignorar ela, vá em frente. Eu sei como a informação funciona. Vejam na página 3, na parte de cima do material de apoio. E como vocês sabem, Bob disse mais cedo que eu realmente estive usando essas ideias e fiz elas funcionarem. Na verdade, eu me lembro da primeira vez que eu peguei a informação desse material. Acho que era o programa do Will Nightingale, Lead the Field, e me foi dado um uso sugerido desse material que durava 5 minutos. Bob estava trabalhando com Nightingale nessa época. Eu não estava, e ele me vendeu esse curso por $245. E isso foi em 1968. Isso era muito dinheiro em 1968. É muito dinheiro hoje para muita gente. Ele me disse: "É isso que você vai fazer. Pegue essa fita cassete, coloque no seu tocador." Eu ainda não tinha um à época. E me disse: "O que você tem que fazer é ligar ele." Era a coisa mais popular na época. "E você vai escutar a primeira fita a semana toda. Então depois, escute a segunda fita a semana toda."
Aquele era o uso sugerido do programa naquela época. Percebam, eu vi esse programa crescer. Não apenas crescer, mas eu pude pegá-lo e maximizá-lo mais que qualquer pessoa que eu conheço, que já tenha ido a esses seminários. E eu posso dizer isso. Eu posso dizer com total convicção. Eu posso dizer com propósito. Me deixe levá-los por alguns passos. Você nasceu rico é o começo de uma emocionante jornada que você está começando. E como todas as jornadas que são devidamente planejadas e completamente desfrutadas, você deve conhecer esses 4 pontos básicos. Você tem que trabalhar esses 4 pontos básicos. Há um antigo princípio de que existem 2 simples palavras que podemos implementar para realmente atingir os resultados que queremos. A primeira delas é chamada ordem. Ordem é a primeiríssima lei da criação. E a segunda palavra é movimento. E quando você tem ordem e movimento trabalhando juntos na sua vida, o que começa a acontecer é que existirá um padrão de crescimento que começa a se desenvolver. Eu acho que nós tentamos chegar aqui sem primeiro cobrir o espaço entre esses passos por todo esse caminho. Então, se tivermos ordem, e ordem é tomar uma decisão de que não importa onde eu esteja, não importa quão bem eu esteja, eu posso fazer melhor. E eu vou estipular um objetivo para concretizar essa ordem. E aí usamos o movimento, que é conhecido como sistema. E eu acredito que você nasceu rico é um sistema. Eu não acredito nisso. Eu tenho certeza. Você não tem que acreditar em algo até que você entenda. Então depois você pode não acreditar mais nisso. Mas a crença é o combustível para tirar você do chão. Então, o primeiro passo, um claro entendimento de onde a jornada começa. E eu não conheço ninguém que irá fazer isso mais efetivamente que Robert, quando ele retornar à base do conceito e criar um processo. Número 2, checkpoints e rotas, para ajudar você a se manter no caminho certo. Eu acredito que nós sabemos disso para a maior parte das coisas que queremos. E como disse Napoleon Hill várias e várias vezes nesse maravilhoso livro, você deve saber o que você quer, por que você quer, quando você quer, e uma ideia de como você vai conseguir. Você deve saber o que você quer, você deve saber por que você quer, você deve saber quando você quer, e você deve ter uma ideia de como você irá conseguir. Nós precisamos de checkpoints e rotas para nos ajudar a nos mantermos no caminho certo. Número 3. Um claro entendimento do seu destino. Eu acho que uma das melhores definições que eu já ouvi de sucesso na minha vida é de que o sucesso não é onde o destino sempre esteve, mas é algo chamado jornada. Sempre foi uma jornada. Não é algo que você alcança, mas sim algo que você está se tornando. Nunca acaba, é infinito em termos de crescimento. Número 4. Comprometimento. Eu gastei muito tempo estudando, como todo mundo, livros como Vencendo a Crise, Em Busca de Excelência. Eu sei que quando leio Paul Hutsey, eu acho que sei muito sobre excelência. E acho que excelência talvez seja uma das palavras mais importantes da sua vida. Uma das razões disso é que Paul sabia sobre excelência há mais de 20 anos atrás. A empresa dele publicou algo chamado de Vencendo a Crise e Em Busca da Excelência. Mas o que essa palavra significa? Eu ouço as pessoas dizendo excelência isso, excelência aquilo, mas o que essa palavra significa para você? Bem, tenho que te dizer o que essa palavra realmente significa. Significa comprometimento à realização. Vocês nunca devem esquecer disso, que excelência é simplesmente um comprometimento à realização. Os passos não são fáceis, mas o entendimento dos passos são fáceis, se você lembrar que é um comprometimento à realização. Isso significa realizar as coisas em casa. Isso significa realizar as coisas no seu trabalho. Isso significa executar seus compromissos na sua vida pessoal. É um compromisso com a realização. Você concorda que alguém seria muito tolo ao dizer que está atualmente em Atlanta, Georgia, e seu destino final é em Dallas, se na verdade ela está em Calgary, Alberta, sendo Dallas, Texas, seu destino final? Muitas pessoas tentam fixar um objetivo, mas não sabem onde estão e, consequentemente, não sabem como chegar lá. Tão inacreditável quanto isso possa parecer, esse é o erro clássico que milhões de pessoas cometem filosoficamente com suas vidas.
Elas não são completamente honestas com elas mesmas em relação ao reconhecimento de onde estão no momento. Respostas sinceras a todas as questões e sérias considerações a todos os exercícios e sugestões claramente indicarão 3 pontos. E é sobre isso que esse programa se trata, sobre esses 3 pontos. Onde sua jornada começa? Esse é o número 1. Número 2. Os ajustes mentais que devem ser feitos. Os ajustes mentais que devem ser feitos. Deixe-me dar um exemplo. Toda vez que estou trabalhando com gente jovem, e eu amo trabalhar com gente jovem, eles só têm que entender o que um ajuste mental é, e eles farão isso muito mais rápido que você e eu. Você tem noção de que as crianças só têm que constituir suas mentes, e eu e você temos que mudar nossas mentes? Nós podemos ensiná-los como fazer um ajuste mental. E aqui está o maior ajuste mental que qualquer um de nós precisa fazer. Simples. Você deve considerar toda a diversidade. Você deve considerar todas as circunstâncias, todas as condições na sua vida. Se você pudesse olhar isso como se fosse um investimento em que você pode atrair e aprender mais sobre crescimento em sua vida. É apenas um investimento. Que diferença perceberíamos em tudo o que fazemos? E número 3. O tempo aproximado que será necessário para completar a jornada. Agora, antes que você esteja emergido no programa You Were Born Rich, forme a atitude que esse programa preparou especialmente para você. Isso é para você. Isso não é para mim. Não é. Não é para mim apenas. Não é para o Bob. É para você. Especialmente preparado para você. Imagine que o palestrante é um amigo íntimo seu, que você escolheu como seu mentor. Eu fico pensando quantos de nós tem um mentor. Eu sempre digo quando um programa está começando. Digo, tenha um compromisso com você mesmo. Você tem que seguir cada instrução necessária para mudar. E você vai escutar essa palavra com frequência. Mudar. Seus hábitos antigos. Agora eu quero que você pense sobre o que são hábitos ou condicionamentos antigos. Todas as vezes que você tem recordações que trazem muita dor. Aquelas pequenas coisas persistentes que nos agarram quando estamos tentando fazer algo. Ou dizem a nós que não podemos fazer algo. Porque não podemos fazer aquilo. Todas as coisas que simplesmente nos bloqueiam. Essas dúvidas e preocupações. Esse é o seu hábito. Eu faria de tudo para que uma pessoa apenas se agarrasse a uma única ideia. Uma única simples ideia. Toda vez que você receber um feedback te dizendo o porquê de você não conseguir fazer algo, se você puder lembrar que não é um reflexo do seu potencial ou seu como pessoa, mas é um reflexo dos seus hábitos. Eu faria qualquer coisa para uma pessoa apenas entender que quando você sente tudo aquilo, que você não pode fazer algo, é o reflexo dos seus hábitos e não o reflexo do seu potencial. Agora eu quero que você pense sobre isso. Todos aqui estão familiarizados com o grande Bruce Lee, talvez o maior artista marcial que já existiu. E saibam que ele também era um grande professor. E frequentemente, as pessoas vinham ver ele e diziam, Mestre, você poderia nos dizer como podemos ser um grande artista marcial como você? Ele levaria a pessoa a uma pequena academia, o ensinaria alguns dos seus movimentos. E o que ele estava tentando fazer era tentar achar onde o aluno estava. Porque ele sabia que a maioria das pessoas tinham informações erradas sobre artes marciais. Assim como muitas pessoas têm informações erradas sobre essa palavra, sucesso. Essa palavra, sucesso, essa realização progressiva de um ideal de valor. Depois ele levaria o aluno para um pequeno teste. Ele se sentaria em uma mesa, colocaria o aluno numa ponta e se sentaria na outra ponta. Colocaria um copo de coca em frente ao aluno e diria, eu quero que você olhe para isso e deixe isso representar uma coisa. Pense sobre isso. Eu quero que você deixe esse copo de coca representar seu conhecimento. Isso é o que você acha que é a verdade. Eu quero que você deixe essa água cristalina representar o que é a verdade.
Essa é a minha verdade. Isso é o que eu aprendi. Isso é o que você quer de mim. Isso é o que você quer. Eu quero que você pense sobre um passo aqui. Quão frequentemente nós olhamos para a vida de outras pessoas e vemos coisas que realmente admiramos? Nós olhamos, talvez, para a sua personalidade. O que eu daria para ser igual àquela pessoa? Nós olhamos para o que elas têm e dizemos, o que eu daria para ter o que eles têm? Olhamos para o que eles fazem e dizemos, o que eu daria para fazer o que eles fazem? Pessoal, se apenas soubéssemos que o que estamos olhando não é nada mais que nossos pensamentos rejeitados. Eles aceitaram os pensamentos que nós rejeitamos. É exatamente isso que o Bruce disse. Eu não posso te dar meu conhecimento. Porque veja, já tem muito conhecimento seu. Entretanto, disse ele, se você estiver preparado para deixar o seu ir e deixar espaço para o meu, então poderemos trabalhar juntos. Mas enquanto você se fixar a este, eu nunca poderei te dar este. Pense sobre isso. Você está preparado para abstrair o que você aprendeu e, com isso, eu não quero dizer apenas tomar uma decisão, mas examinar ela e pegar a nova ideia que você escutará em 2 dias aqui. Uma nova ideia. E examinar essa ideia, entreter essa ideia, para ver se ela vai mudar, alterar ou melhorar o resultado final, por uma vida mais feliz, saudável e mais próspera. E se você estiver preparado para fazer isso, esse programa vai funcionar totalmente para você. Vai realmente funcionar para você. Voltemos ao livro comigo, por favor. Segundo parágrafo. Mais do que apenas escutar as mensagens, perguntas e exercícios, pense profundamente. Pensamentos impenetrantes. Se pergunte, o que isso significa para mim? Como eu posso aplicar essa ideia na minha vida? Lembre-se, não como eu posso aplicar isso na vida de alguém. Como eu posso aplicar isso na minha vida? Como eu posso aplicar essa ideia para crescimento e desenvolvimento pessoal na minha vida? As simples leis básicas da vida. Estamos criando ou desintegrando? Estamos avançando ou indo para trás? E o último parágrafo. Um período definido de tempo, todos os dias, fins de semana e feriados inclusos, para um bom uso do programa Você Nasceu Rico. Em outras palavras, tomem uma decisão. Não temos tantos problemas quanto decisões a serem tomadas. Com isso, não estou perguntando ou sugerindo que você deveria ignorar seus problemas. Eu nunca sugeriria isso, mas você sabe que estou sugerindo que você tem o talento, a habilidade, o potencial para lidar e resolver seus problemas. Temos tantos problemas como decisões a serem tomadas? Para um bom uso do programa You Were Born Rich, você deve reservar um tempo para trabalhar com ele. Você se alimenta todos os dias para nutrir seu corpo. Pense no programa Você Nasceu Rico como uma forma de nutrição saudável para a sua maravilhosa mente e use isso diariamente, até que seu uso se torne rotineiro, até que seu uso se torne habitual. Em 2 minutos, trarei Bob aqui em cima para percorrer o conceito básico, que é a real estrela desse programa. E você vai ver no quadro. É sobre isso, que tudo isso se trata. A primeira vez que fui introduzido a esse conceito, acredite, me acertou de tal maneira, teve um impacto tão grande, não me mudou imediatamente, mas me mostrou um modo de como fazê-lo. Em 1973, eu tinha algo escrito no Gold Card, cartão dourado. E naquele cartão tinha algo muito interessante. No dia 1º de março de 1973, o que eu queria fazer era exatamente esse curso. Nessa época, eu não podia conduzir.
Eu não poderia conduzir esse grupo. Eu não podia liderar esse grupo. Mas eu escrevi naquele cartão que no dia 1º de março era isso que eu estaria fazendo. Quando o dia 28 de fevereiro chegou, e digo isso para o seu próprio benefício, não para o meu, para o seu benefício, porque alguém que está sentado aqui hoje está provavelmente pensando exatamente o que eu estava pensando, mas talvez em uma área diferente. Eu não tinha nenhuma credencial para fazer isso. Nada. Absolutamente nada. E pelos 3, 4 anos seguidos, qualquer lugar que Robert estivesse dando uma palestra, eu estaria lá. Paul Hutsey sabe disso. Eu voaria para qualquer lugar que ele voasse. Eu iria a qualquer lugar que ele estivesse. Eu sentaria na primeira fileira. Eu tenho em casa, talvez alguns milhares de livros de exercícios dos seminários, cheios de anotações em todos eles. Algumas coisas que nem consigo mais ler. E em 28 de fevereiro, depois de 4 ou 5 anos de muita dor, e foram 4 ou 5 anos de muita viagem, e tinham muitas. Tinham muitas. Você sabe o que realmente aconteceu o dia 28 de fevereiro? Eu não estava nem perto do objetivo. Me lembro que estava faltando apenas um dia. Eu não estava nem perto do objetivo. Depois de 5 anos. Um pouco desanimador e desencorajante, não é mesmo? Foi isso que aconteceu. Eu recebi uma ligação de Chicago. E era Robert, no dia 28 de fevereiro de 1973. Ele disse: John, tenho uma notícia ruim para te dar. Eu não posso ir a Toronto. Chicago está fechada. Você terá que apresentar o seminário de manhã. Era a coisa que eu sempre quis fazer. E a primeira coisa que eu senti foi medo, pânico. E eu lembro de dar a ele um cartão dourado. E ele disse: obviamente você tinha algo a fazer com o aeroporto de Chicago fechado. Mas naquele dia deu tudo certo. Mesmo que todas as aparências fizessem parecer que não iria. Mas sabe, eu tomei uma decisão. Esse era o meu conhecimento. Esse era o dele. Eu tinha que me livrar do meu, para ser atingido. É isso que vocês têm que fazer, hoje e amanhã. Então vamos chamar Robert de volta, nesse final da manhã, para realmente deixar o processo criativo continuar crescendo. Bob. Thank you, John. Em breve, a parte 4 de You Were Born Rich, aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.